Bem-vindos ao especial do BDS Cast What If? Esse aqui é mais um podcast oficial do BDS News, que é o time por trás do bancodeséries.com.br. E nesse episódio você vai se encontrar com a gente, nesse momento. A gente vai conversar sobre os principais acontecimentos da segunda temporada de What If do Disney+. Eu sou o Brups. E eu sou o Pedro. E hoje, Pedro, estamos aqui mais uma vez, nós, o time Marvel, né? Do BDS. Sofredores, né? Só sofremos. Mentira. Dessa vez eu não sofri só. Exato. Eu tive momentos de emoção. Finalmente, Sim. demorou, mas... Pois é. A ideia desse podcast é a gente fazer um passado pela segunda temporada, né? E aí, pra quem não sabe, essa segunda temporada foi uma forma diferente. Então, ela foi apresentada o episódios dia a dia. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que cada um gostou e o que ou não gostou também, né? Porque não teve episódio só bom. E vamos conversar mais sobre teorias daqui pra frente e tudo mais. Depois de uma primeira temporada que é extremamente questionável, e não só questionável, mas completamente esquecível, né? Que foram episódios que eu acho que a maioria dos episódios da primeira temporada são extremamente ruins. A segunda temporada de What If volta e teve a missão, né? Ela volta com o fardo e com a responsabilidade de dar essa volta por cima e fazer com que as pessoas voltassem a se interessar pela Marvel. E aí, além de tudo, né? O What If ainda vinha com aquele peso de que muita gente fala de que segunda temporada de série é pior do que a primeira. Se fosse pior do que a primeira, podia jogar embora, desistir mesmo e etc. Mas dessa vez o What If veio e surpreendeu, desfez essa teoria de que a segunda temporada sempre é pior do que a primeira, né? E com lançamento diário, como eu já falei, que terminou no dia 29 de dezembro, bem no finalzinho do ano, com 9 episódios, nós vamos responder a pergunta: será que ela conseguiu abordar novos temas e novas aventuras e trazer algo novo? Eu já vou falar pra mim que sim, né? O saldo pra mim foi muito positivo dessa temporada. Concordo. Mas primeiro eu vou perguntar o que você gostou, o que você não gostou, aí depois primeiro, antes da gente entrar especificamente no cerne de algumas coisas, né? Da continuidade de alguns episódios. Então, eu acho que o saldo também é positivo, eu também concordo com isso. Eu acho que é indigno até da gente comparar a primeira com a segunda temporada, porque parecem ser duas séries completamente diferentes. A segunda temporada tem seriedade, tem compromisso, aparentemente tem seriedade, tem compromisso, tem senso de responsabilidade, aparenta ter um rumo a seguir, né? Que a primeira temporada parecia estar completamente solta e ao acaso, ao léu mesmo, diferentemente dessa segunda, que parecia que estava andando numa linha reta, mesmo que falasse de multiverso, mas estava andando em uma linha reta, porque sabia de forma mais simples. É como se tivesse uma boa mobilidade. A série sabia que estava no ponto A e queria sair para o ponto B e sabia qual caminho qual caminho trilhar para chegar lá. Então eu acho que no final das contas é sim um saldo positivo, com muito mais episódios, com muito menos episódios esquecíveis do que a primeira. Eu super concordo com isso. Eu dei uma olhada na primeira temporada e eu só gostei do primeiro episódio, que é que acaba que ela é meio que a protagonista da série, né? Que é a Captain Carter. Ela virou a protagonista de What If, basicamente. Acho que a segunda temporada deixou isso bem claro. Sim. Né? E aquele e aí episódio, já é uma polêmica, né? Isso é já uma polêmica. As pessoas estão brigando por causa disso. Mas não foi algo que me incomodou, confesso. Não. Acho ela muito interessante. Sim. Ao meu ver, isso é um problema e é uma polêmica, porque a Marvel decide utilizar um personagem brilhantemente em uma série animada, tendo todas as possibilidades de utilizá-lo também em um live action, porque já tem a atriz, ela já inclusive encenou como sendo a Capitã Carter, né? A gente viu isso em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Mas a Marvel simplesmente restringe uma preciosidade dessa, um diamante desse, que pode ser muito bem lapidado, como a gente viu nessa segunda temporada, a uma série animada que não é todo mundo que tem acesso. E aí a gente volta aquele limbo de debates, de discussões e de acusações que já são feitas acerca da Marvel,
no que diz respeito à questão de ser uma empresa que deixa de lado os personagens femininos. E de fato, a gente consegue perceber isso cada vez mais. É verdade. Até tem uma questão a abordar. Eu tava vendo acho que não lembro que era um vídeo ou um texto sobre o porquê do fracasso das Marvel, né? Que é um filme que eu achei divertido. Não vi ainda, não é, quero ver. Já deve sair por aí no Disney Plus, mas eu achei o filme divertido, o filme não promete, nossa, revolucionar o cinema. Mas eu acho que tem essa questão dos personagens femininos, né? Ela realmente abriu mão e ela trata com uma certa marginalidade, se a gente puder falar assim. E eu acho que tem muito do que você falou também, né? Não só não tem acesso, as pessoas meio que cansaram. Né? Depois do que foi Invasão Secreta, né? Sim. A gente sabe bem disso. Como foi ruim, eu acho que as pessoas meio que cansaram, né? Tanto que esse ano, 2024, tem um filme da Marvel. Pois é. Tem só Deadpool e é isso aí. Então eu acho que foi difícil. Eu tava com preguiça de ver o Arif, eu não sabia se ia voltar. Eu pensei em não ver. Eu pensei em não ver também. Aí ia me arrepender, porque realmente eu gostei. Sim. E aí, como eu tava falando, a Capitã Carter ali, ela virou a protagonista da série, né? Junto com. Eu esqueci o nome dele lá, o Watcher. Como que é o nome dele em português? Vigia. O Vigia, isso. O Vigia. E meio que conduziu essa temporada, né? Acho que tem episódios bem esquecíveis, assim. Não é também que foi tudo perfeito. Tem umas abordagens bem. Não sei se vazias ou assim. Aquele episódio do Homem de Ferro lá, virando Grandmaster, assim, eu achei horrível. Horrível. Mas eu ainda achei pior o de Hogan, de Happy Hogan, que é o do Natal. O que ele vira o Hulk amado, lá? Que coisa horrorosa aquele episódio. Tipo indiferente, é esquecível, né? Nossa, você não é memorável. Eu contava os minutos para o episódio acabar, porque eu tô assim, não, eu vou gravar o podcast e eu quero terminar essa temporada, eu não sei se em algum momento vai ser importante, vou ver alguma coisa que de fato terminou vendo, né, depois. Mas, puta merda, que episódio tão chato, que negócio insuportável de assistir. Teve uns 2, 3 episódios que eu achei também nessa energia, assim. Eu gostei, que muita gente não gostou tanto, que ele é bem solitário. Foi o primeiro da Nebula. Gostei. Eu achei a abordagem bem interessante, assim. Sim. Ele é um episódio solitário, né? Não tem muito continuidade a nada, mas eu achei interessante. Sim. E aí, claro, aqueles episódios que tudo se conecta, né? Então, o episódio da Capitã Carter com a Natasha, achei a química delas. Seria maravilhoso ver isso em tela, né? Seria lindo. Seria lindo ver isso em tela. Ela também lá no 1602. Eu gostei bastante daquele episódio. Bem shakespeariano, e eles declamando. Sim. Eu achei bem legal. E aí, claro, a gente vai falar já do último episódio, que aquilo pra mim foi meio catártico, assim. Achei muito legal. Muito, muito mais do que eu tava esperando, assim. E eu tava esperando um episódio meio normal. Ela vai aparecer lá, vai juntar, não sei o quê. E tirando tudo isso à parte, aquele 6º episódio, né, que apresenta uma heroína nova. A Carole. E eu acho que esse é o melhor episódio da série inteira, na minha visão. Assim. É uma das melhores coisas que a Marvel fez nos últimos anos. Eu ouso arriscar dizer isso. Pode se dizer que sim. É porque é um episódio muito arriscado. Ele pode dar muito certo, mas ele também pode dar muito errado, porque eles se aprofundam muito em uma mitologia, eles criam toda a mitologia pra apresentar, porque é um personagem que não é tão falado nas HQs, né? Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar dessa personagem. Não, ela é inédita. Exato, e aí assim, ela foi apresentada e cabum, né? A gente conheceu ela dessa forma. Sensacional a forma como fizeram, a construção de personagem, a história dela e toda a mitologia criada ali, todo o folclore criado ao redor dela, e a forma como isso é conduzido no episódio todo é brilhante, além da mensagem que o episódio deixa, né? Sobre família, sobre unidade, sobre a importância do compartilhar a vida e de entender o seu lugar no mundo, que você faz parte de um todo e você não é sozinho. Enfim, é um episódio brilhante. Literalmente, né? Porque ele brilha mesmo. Brilha mesmo,
Eu confesso que eu não sou muito fã da animação da série, mas nesse episódio eles estavam muito inspirados, assim. Eu destaco muito eu não assisti dublado, mas legendado eles criaram... Tem um dialeto, né? Mas dublado, eu assisti dublado e aí permanece dublado com o dialeto. Ah, que legal. Então acho que isso é o grande diferencial. Sim. Eu acho que tem algumas falas lá que capturam ela, né? Colonizadores, isso, que falam em espanhol, né? Isso. Mas eu acho que é isso aí. O resto é tudo na língua deles, nativa. E eu achei isso muito legal, né? É lindo. O americano não tem esse hábito de ler legenda e diz. Eles não têm isso, eles reclamam disso. É tudo analfabeto. Eu não queria falar, mas é verdade. E aí eles fizeram desse formato, eu achei muito interessante. E aí o final foi meio que você percebeu que ela ia continuar de alguma forma, né? Daquele episódio, né? Que o Doutor Estranho Supremo lá aparece pra meio que pegar a ajuda dela, né? Até então a gente não sabia o que ia acontecer. E aí, eu queria saber os seus destaques, assim. Bom, de ruim também. De ruim a gente... Então, o que eu acho? O da Nebulosa, desculpa, é um bom episódio. Ele é muito fora da caixinha porque ele parece ser um episódio muito desconectado de tudo, o que a gente vê no decorrer da temporada. Eu não acho do Peter Quill um episódio ruim, mas o do Happy Hogan do Natal é horroroso, podia jogar fora completamente. Eu preferia que esse episódio não existisse. O do Homem de Ferro é chatíssimo também, é extremamente cansativo de ver. Mas do episódio 5, que é o da Capitã Carter com a Viúva Negra, até o último episódio, todos são muito, muito bons. É verdade. A dinâmica entre a Capitã Carter e a Viúva Negra, você perceber que são duas mulheres que enfrentaram desgraças, digamos assim, nos seus respectivos passados, e elas se conectarem na luta, no caos e na luta por alguma coisa, por um mundo melhor. É brilhante isso. O episódio da Kahori, que foi o que a gente comentou agora há pouco. Amo o episódio da Hela se encontrando com o Mandarim, que no caso é a Mandarim, né? Que tem os 10 anéis. É muito bom a construção da Hela que eles fazem nesse episódio e a modificação da personagem que eles trabalham, né? Até aquela cena final, você vê uma subversão completa da personagem. O episódio lá que se passa na década de 1602, que é um episódio de época, é muito bom. Eu amei aqueles uniformes, eu amaria ver aquilo no live action, seria uma coisa linda. Ia ficar legal mesmo. Maravilhoso, eu amo esse tipo de figurino, esse tipo de ambientação. E o episódio final, né, eu amei, com ressalvas. Assim, no final é um episódio muito bom, é muito bonito. Porém, eu já tô cansado dessa história desse Doutor Estranho. Se a Marvel for ficar batendo nessa tecla, vai me eu cansar acho que mais agora do que eu tô acabou, cansado. né? Eu Não, espero. acho que agora acabou. Pelo Eu final espero. do episódio, eu acho que acabou. Inclusive, deixa eu tirar uma dúvida contigo pra ver o que é que tu acha. Naquele final do episódio, tu acha que quando ele tava já caindo, perto de cair mesmo, no final, pra bater lá no treco lá, que aparece o monstro e ele meio que saindo do monstro. O que tu entendeu daquilo? Tu entendeu como sendo ele pedindo socorro, ele dizendo que queria se libertar daquilo? Não, eu acho que ele tá se sacrificando. A minha visão foi que vou me sacrificar pra eu poder destruir, salvar vocês, entendeu? Entendi. É uma boa linha de raciocínio, não tinha pensado nisso. E aí, já falando desse episódio, né, que eu coloquei aqui essas teorias, esse episódio, eu acho que, como você falou, também acho que tem que encerrar esse Doutor Estranho, né, que a gente teve o arco dele ajudando lá os Vingadores na primeira temporada, e na segunda temporada a gente achava que ele era do bem ainda, e aí ele se mostrou que ele só queria fazer o mundo dele voltar com tudo que ele tinha destruído no episódio da primeira temporada. Assim. Eu achei o episódio visualmente muito legal, e eu gostei muito da hora da Capitã Carter e da Kahori juntas, assim. Achei muito divertido. Achei a hora que ela pega as joias do infinito, assim, e depois põe o capacete da ela e a outra pega os 10 anéis. Eu achei aquilo muito fantástico.
é difícil, não daria pra fazer isso em live action, ficaria muito brega. Concordo. Isso até vi alguns comentários que realmente ia ficar meio brega, assim. Mas em animação eu achei bem divertido. E foi um episódio meio assim, na minha visão, melhor do que a fase 4 quase inteira. Assim. Sim. A temporada, acho que até. Eles fizeram coisas, como a gente falou, o episódio 6 da Kaori foi melhor que a fase 4 inteira do que eles fizeram nos últimos anos aí no cinema. Uhum. E eu não sei o que você achou disso, assim. Não só do episódio, mas eu acho da consistência, sabe? Exato, eu acho que é isso. Ele é muito sólido, né? Ele é muito bem elaborado, é muito milimetricamente pensado. Não deixa brechas pra... Feito os filmes, feito a própria fase 4. É uma grande interrogação, né? Pra que foi feito? Por que foi feito nessas pressas? Por quê? Muitos porquês. E eu não acho que seja um episódio... Ainda que ele deixe porquês, seja porquês no que diz respeito a você querer ver mais daquilo. E não no sentido de você não ter entendido ou de você achar ruim. Não é uma crítica, não é um porquê negativo, é um porquê muito positivo, sabe? Mas é isso, eu acho um episódio, inclusive, que sirva como exemplo para as próximas temporadas de What If, né? Porque a terceira, inclusive, já está confirmada. Sim. Até saiu uma prévia aí de um... Foi, eu achei bem ruim a prévia, videozinho. inclusive. Achei qualquer coisa também, por enquanto. Sim. E aí, eu queria... Acho que a gente já deu spoiler de muita coisa, então... O último episódio teve a cena final, né? E meio que se ligou com o MCU, né? Sim. Né? Porque se juntou com o final de Loki, assim, a gente viu aquela árvore do tempo lá, que ainda tem o roxo do Kang. Essa tem. Uhum. Na de Loki eles deram uma alterada, ficou mais verde, né? Sim. E você acha que vai ter uma ligação maior entre o live action e o desenho? Você acha que esses personagens ainda podem aparecer no live action? Agora que o ator do Kang lá foi demitido, aconteceu tudo aquilo, eles estão mudando tudo, eu realmente não sei o que vai acontecer. Eu tô confuso. Nossa, eu adoraria que tivesse uma certa ligação, uma certa aparição desses personagens no live action. Não precisa aparecer todos, não. Eu fico imaginando, por exemplo, quão complexo seria adaptar toda aquela mitologia, aquela fauna e aquela flora da Kaori em um live action, dado as últimas produções live action da Marvel, né? Com relação a efeitos visuais e etc. Eu fico imaginando que isso poderia ser um grande problema. Mas eu adoraria ver, sim, personagens do Arif no live action aparecendo ali pra gente, né? Acho que seria interessante. Com relação à questão daquele season finale que se liga diretamente com o MCU, eu não sei se de fato vão aparecer, por mais que eu queira, como eu acabei de falar, por mais que eu queira muito ver alguns personagens e algumas abordagens, mas pode ser que tenha apenas alguma citação ou que mostre as consequências, ou que em um dado momento aconteça aquela situação como no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, que aparece vários mundos e apareça uma situação que nos mostre esses personagens de novo. Eu de fato fico muito na dúvida como é que a Marvel vai agregar isso, mas a Marvel, um exemplo disso hoje a gente tá gravando e já saiu aquele sneak peek, né, o teaser, desculpa, de Echo, já comprovando que a série do Daredevil da Netflix é canônica, porque aparecem cenas dela e, enfim, tem todo um rolê. E aí o povo já resgatou que eu acho que é Boca de Açúcar, Boca de Mel, sei lá como é o nome, que é o personagem do Mahershala Ali. Cottonmouth, isso aí, boca de algodão, não assim? Isso. Cottonmouth, assim. O personagem do Mahershala Ali já era do MCU, só que agora ele mesmo vai ser o Blade. E aí a Marvel tem que dar seus pulos para explicar como é que isso de fato acontece. E a gente vai aguardar para ver quais são qual é o desenrolar, né, do que vai vir por aí pela Marvel. A gente vai continuar sofrendo por aqui porque a gente a gente gosta de sofrer com a Marvel, a gente se faz refém. Mas a gente, quem sabe, futuramente a gente não volta aqui pra dizer: olha, aquela coisa lá aconteceu. Então, eu tive essa sensação que principalmente o Vigia lá e a Capitã Carter podem aparecer de alguma forma, assim. Porque agora ela meio que virou um Vigia, eu não entendi muito bem, entendeu? Ela ficou meio
ela ficou meio. A gente não sabe onde ela tá, né? Sim, Se ela volta pro exato. mundo dela. Então a gente talvez. Assim, a atriz tá super disponível, né? Ela tá sempre disponível pra fazer a. Ela sempre volta pra dublar. Eu acho isso muito legal da parte dela, assim. E, então eu acho que ela poderia fazer uma pontinha aí. A gente não sabe como os filmes vão funcionar, né? Porque tudo que aconteceu nesses últimos meses, a Marvel meio que recalculou rota, né? Uhum. Então eu acho que vai ser, eu acho que talvez a gente se empolgue por não ter, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Sim, Tipo, será que eles estão planejando alguma coisa legal finalmente depois de anos, pois é. sabe? E aí eu queria entrar um pouquinho no que você falou do Demolidor, né? Porque semana que vem tem a estreia de Echo, né? Sim, um dia antes do meu E aniversário, eu tô com medo do que é que vai vir. você tá com medo do que vão nos surpreender, é isso? Pois é. E eu confesso que eu tô com vontade de gostar. Eu tô E nessa. eu tô, Eu eu tô com fiquei vontade, empolgado tipo, quando vamos lá, anunciaram. Não vou vamos. mentir. Isso, Vamos vamos, mulheres, gente. vamos meninas, garotas, né? Igual disse a Isso, Fly no BBB. garota. Isso. Vamos, mulheres. É isso aí mesmo. Dá vontade de querer gostar, de que as cenas sejam boas. Eu acho que o Arif nessa segunda temporada, como você falou, ela deu uma libertada, né? Tipo, parou de ficar presa num formato, por assim dizer. E eu acho que com a mudança de rota da Marvel de colocar Echo e as outras séries pé no chão com um novo. Como que é o nome mesmo? Starlight. Como que é o nome? Eu esqueci o nome Senhor do das novo. Estrelas? Não, essas novas séries, tipo Demolidor, Echo, tudo que Ah, vier um pela novo frente selo, tem né? um novo selo lá. É, Tem um novo selo que eu esqueci o eu só nome, a quero gente pensar já que é citou. Spotlight. É Spotlight? Eu acho que é isso aí, Spotlight, é isso, alguma coisa assim. Sim. É alguma coisa assim. Eu acho que pode dar certo para coisas que a gente gostava de ver. Porque assim, eu vejo muita gente falando mal das séries da Netflix hoje em dia, das séries da Marvel na Netflix, É mas o Spotlight mesmo. Demolidor. É. Isso. Demolidor foi uma que funcionou para mim, né? Uhum. Ela faz 3 temporadas bem sólidas, na minha visão. E eu gostei e teria continuado vendo mais numa boa. Né? Claro que tem coisa que não funcionou, como lá aquele Punho de Ferro. Não funcionou, óbvio. Horrível, Não tô falando que misericórdia. é horrível, aquilo é horrível. A segunda temporada é horrível. A primeira já é ruim, a segunda, então. Mas, assim, o Demolidor ele funcionou bastante. Tanto que eles vão manter o mesmo ator, estão regravando a série, né? E eu acho que a Disney como um todo, ela entendeu que não adianta ela ficar presa a séries no Disney Plus ou a séries, porque vai passar na Hulu também, né? E vai estrear no Star Plus aqui também. Então, ela entendeu que ela precisa diversificar. E eu acho que isso aconteceu com o Arif, assim. Eles tentaram outras coisas, exploraram outras maneiras de contar as histórias, e para mim funcionou. Sai com o saldo super positivo, assim. Eu acho que no final das contas a gente leva em consideração que o saldo total é muito positivo. Principalmente porque a gente teve uma primeira temporada que, ao meu ver, é desastrosa. A temporada eu de prefiro estresse nem é como lembrar. aquela. Exato. A temporada de estresse é como aquela que a gente teve. Assim, é uma negação. É deprimente, sabe? Então, a gente levando em consideração aquilo que a gente teve como primeira temporada, o saldo é muito positivo. E mesmo que a gente não tivesse uma primeira temporada negativa, eu acho que ainda assim seria um saldo positivo para a segunda, porque ela segue, ela foge muito de padrões, ela foge muito da, da mecânicazinha, ela não é. Como é que eu posso explicar isso? Não sei. Mas Eu entendo o que você fala, ela ela não se foge da utiliza a fórmula. fórmula. Isso. Isso, exatamente. Ela não usa fórmula. E se usar fórmula, é no sentido daquilo que eu falei. Para entender onde ela está e onde ela quer chegar. Então, de certa forma, ela precisa costurar esse caminho todinho para chegar do primeiro episódio, que é aquele da nebulosa, que aparentemente não tem nenhuma ligação com nada do que foi apresentado nem antes e nem depois, até chegar no último episódio, onde a Capitã Carter é deixada ali naquele limbo junto com o Vigia e a gente fica nessa. Certo, e agora vai acontecer o que com a personagem? Não sei se isso é uma forma, e aí é uma especulação minha, tá?
Porque desde que aconteceu a primeira temporada de What If, que especulava-se que o Jeffrey... Ai, meu Deus, como é o nome do ator que faz o Vigia? O Vigia? Ah, esqueci o nome dele lá, o de De Westworld. Jeffrey Wright. Westworld. Isso. O Jeffrey Wright fosse aparecer no live action como Vigia, porque é ele que dá a voz na animação. Eu achei que isso pudesse acontecer no momento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não aconteceu. Porém, a Capitã Carter estava ali no Multiverso da Loucura. Quem sabe isso não seja um pontapé para Marvel trazer a personagem de volta no live action, ao invés de colocar o Vigia em live action. Não sei, é um chute meu, é uma aposta minha, uma teoria, sei lá o que isso pode vir a ser. Mas, no final das contas, voltando ao que eu estava falando desde o início, é um saldo positivo. A nota da temporada, deixa eu ver qual foi a minha nota aqui no banco de séries, tá? A minha nota deve ter sido 9. A minha ficou, nossa, como eu tô exigente, a minha ficou 8,39. Deixa eu ver a minha, eu não sei de cabeça. A minha é que eu dei 10 pro último episódio. Eu dei 10 Eu tava muito emocionado, eu dei 10 pro último episódio. Deixa eu ver aqui. Nossa, mas eu tinha uma nota também na primeira temporada que estavam horrorosas. Muito a minha média ficou... Ah, quanto ficou a sua? 8,39. A minha ficou 8,33. Mas também, primeira temporada a minha média ficou 7. A minha tá 7,28. Eu aproveitei que eu entrei no BDS. Ela entrou nos tops, né? Ela entrou na mais assistida da semana. Sim. O pessoal comentou bastante. Então, realmente, as pessoas se interessaram pelo que estavam assistindo, né? Não foi só no automático, como costuma ser Marvel ultimamente. Né? Exatamente. Que bom, né? Porque a primeira temporada merece ser descartada. E essa segunda, de fato, merece o prestígio, por mais que eu lembro que agora há pouco tu falasse que incomoda um pouco a animação. Tem algo nessa animação que não encaixa pra mim, que é estranho. E eu não consigo me adaptar 100% a ela também. É algo que é como se fosse um quebra-cabeça que as peças não se encaixam. Eu tenho essa sensação também. Mas, no final das contas, eu acho que até isso eu posso até estar enlouquecendo, porque pode ter sido a mesma animação da primeira temporada. Mas nessa, talvez pela construção das histórias, não me incomodou tanto quanto na primeira, sabe? E aí tem efeitos visuais maravilhosos, como o caso do episódio da Kaori, por exemplo. Ou, daquele momento, nossa, tem uma cena do episódio dos Vingadores, que quando eles se reúnem lá em 1602, que é quando eles vão descobrir quem é o viajante no tempo. Meu Deus, aquela cena é maravilhosa quando tudo para e só o personagem fica brilhando. Que cena linda. É visualmente bonita. Além da cena da Hela, né? Se tornando a deusa da vida. É da vida? É da vida, né? Isso, é isso mesmo. Isso. São momentos muito icônicos, né? Muito bonitos, que marcaram pelo menos essa temporada. Então, e aí eu também me marcou essas questões. Até eu acho que a gente ligou menos, não menos, o visual incomodou menos porque os roteiros estavam melhores, sabe? Então, assim, eu acho que tem um pouco disso também. Ainda não encaixa 100% pra mim. Prefiro umas outras animações que tem por aí. Eu não sei se você viu aquele Samurai do Olho Azul. É Olho Azul? Tô vendo. Eu achei aquilo bem interessante visualmente. É lindo. Né, lindo, assim, é claro que é uma animação mais 18, né, diferente de What If, mas a animação é muito bonita, assim, então dá vontade de ver não só pela história, né, e é isso, assim, antes de terminar, de a gente ir para os nossos finalmente, eu queria perguntar, só pus aqui uma piadinha, você já imaginou um momento What If seu? Tipo... Nossa! Porque eu acredito, eu tenho essa predisposição a acreditar que existem outras terras e assistir Fringe por muito tempo e aí cada decisão que a gente toma um universo é criado. Então você já parou pra pensar como estaria um outro você assim? Nossa, não. Nunca? Eu tenho o hábito de pensar como é que minha vida como eu, Pedro Rubens, que tô falando com você agora, seria diferente se eu não tivesse tomado algumas decisões. Já é um what if, talvez. Exato, já é um what if. Mas, assim, uma outra versão completamente diferente de um outro mundo, não faço a menor ideia. Nunca parei pra pensar nisso. Sempre é um assunto que me atraiu. Também penso muito sobre o what if, se eu tivesse eu tomado ligando pra outras psicóloga decisões. essa hora agora.
Eu falo muito disso, né? Porque eu falo muito desse tema porque realmente, às vezes a gente toma algumas decisões que poderiam mudar completamente o rumo da nossa vida. Né? Total. Alguns que já tomaram, alguns que já mudaram, né? E outras que poderiam, se a gente não tivesse tomado, poderia a gente estar em uma outra circunstância completamente diferente. Exatamente. Só fazendo um adendo, esse ano, por exemplo, faz 10 anos que eu me mudei de São Paulo para Londrina. Se eu não eu penso muito, se eu não tivesse mudado para cá. Mas cara, eu mudei de uma cidade super grande, uma cidade muito pequena, perto de São Paulo. Minha vida mudou completamente, mas eu fico muito pensando, se eu tivesse ficado em São Paulo, como estaria o Bruno de hoje com 34 anos, 10 anos depois, entendeu? É uma coisa que eu penso bastante. Aproveitando esse teu gancho, eu me mudei o ano passado. Em outubro do ano passado eu me mudei. Tô morando, inclusive, mais próximo até do trabalho. Foi um dos motivos principais para eu ter me mudado. Além de algumas questões pessoais, mas desde que eu me mudei, tem uma pergunta que paira na minha cabeça. E se eu tivesse me mudado antes? Quanta coisa não teria sido evitada? Quanta coisa teria sido evitada, mas ao mesmo tempo, quanta coisa não teria acontecido a mais? Como é que eu seria hoje? Quem seria o Rubinho de hoje, sabe? Eu fico me perguntando muito isso, muito mesmo. Eu acho bem interessante esse what if das nossas vidas. Sim. No final das contas, a vida da gente é um grande what if, né? E se? Exatamente, porque a gente tá tendo que tomar decisões pequenas ou grandes todos os dias. Né? Sim, exatamente. E agora, Pedro, vamos às nossas redes sociais antes de terminar. Exato. Para você que está nos ouvindo, e se você ainda não tiver um perfil lá no Banco de Séries, você pode criar. O nosso site é bancodeséries.com.br. Nós temos um perfil no Instagram chamado @BancoDeSériesOficial. No Twitter nós temos 2 perfis, que é o @BDSNewsOficial, com as novidades das séries, e o @Banco de Séries com a novidade do site e aplicativo. E o nosso canal do Telegram é só você fazer a busca por BDS News Oficial R. Não esquece do R no final, entra lá no nosso canal, conversa com a gente, troca a tua ideia e vamos bater papo sobre série. E aí, só antes de terminar para os finalmente, assim, comenta aí embaixo, ou comenta no BDS, ou comenta onde você quiser. Como você acha que seria sua versão alternativa? Conta pra gente. Cada um tem a sua ideia de escolhas. Então, como seria o seu what if, né? E você que está nos ouvindo, mas não tem na sua grade ainda o BDS Cast, é só adicionar lá no seu perfil do Banco de Séries, lá no nosso site. Você vai na barra de pesquisa, digita BDS Cast, vai aparecer para você. E aí você consegue dar nota, comentar, dar sugestões, porque nós ficamos por dentro dos comentários que estão surgindo lá no site também do BDS Cast. E é isso, nós adoramos receber os feedbacks de vocês. E o mesmo vale para a segunda temporada de What If. Adicione na grade para não perder a próxima temporada que deve sair eu acho que ainda esse ano de 2024. Eu também eu acho que no final do ano também. Exato. Quem sabe não veremos alguns deles ainda em live action no futuro. Sim, sim. E outra coisa, a gente comentou sobre Echo. Comenta aí, o que é que tu acha da gente fazer um BDS Cast especial também sobre Echo, pra gente vir ou enaltecer a rainha Echo, ou pra gente detonar a Marvel por ter cagado com a personagem. Diz aí o que é que tu acha da ideia, se vale a pena ou não a gente vir aqui gravar um episódio sobre Echo. Ótima ideia, adorei. Quero vir aqui falar mal da Marvel de novo. Mas é isso, gente. Eu sou o Pedro. E eu sou o Brooks. E esse foi o BDS Cast especial What If. A gente se vê qualquer hora. Tchau, gente. Cheiro. Até a próxima. Até.